O caso da deputada federal Carla Zambelli, do PL. Ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por supostamente ordenar a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A defesa dela se manifestou nessa quinta-feira. A repórter Danúbia Braga traz as últimas informações. Ela se posicionou, não é isso, Danúbia? Boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Oi, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, ela convocou uma coletiva de imprensa e aí ela disse, então, que conta aí com o apoio dos seus colegas para derrubar essa ação penal. Além de apresentar recurso e protelar o trânsito em julgado, a deputada pretende convencer, então, os parlamentares a sustentarem a ação penal contra ela, assim como aconteceu no caso de Alexandre Ramagem. A gente separou um trecho, então, em que ela fala sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora. Publicamente foram poucos. Mas no meu privado, ligações, já passaram de 200 pessoas, dizendo que não é interessante adiantar a estratégia, né? Mas eu já tenho, sim, uma boa parte do apoio que eu preciso para poder fazer essa votação na Câmara. O próprio presidente já deu um sinal verde para o Sóstenes e o Sóstenes está... assim, aguardando o melhor momento, né, para a gente poder fazer isso. Questionada, né, por alguns jornalistas se ela se sente abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ela disse que não. A gente vai ouvir agora. Não, porque eu nunca, de um tempo para cá, eu não esperava ser acolhida. Numa situação como a gente está, é difícil você esperar acolhimento das pessoas, né? Mas eu sei que eu tenho acolhimento da família. Michele já me procurou, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro comentou meu caso. E eu acho que isso para mim é suficiente para mostrar que todo o meu trabalho não foi em vão. Bom, para a deputada, essa sentença seria injusta. Ela disse que não colocaria o mandato dela por uma brincadeira sem graça. A gente vai ouvir então a declaração que ela fez. Ainda que seja injusta a decisão, eu vou seguir a decisão. Então, eu sigo lei, eu sigo ordem judicial. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes... Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos, e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Então, a gente deve apresentar isso em momento oportuno. Bom, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, disse também que o partido vai trabalhar ao máximo para que a deputada Carla Zambelli não tenha o seu mandato cassado. Ele também fez uma postagem nas redes sociais em que diz: uma mulher, deputada federal, a mais votada do Brasil, não pode ser cassada por vingança política. E segue: isso não é justiça, é retaliação. Cassação de mandato só pode ser decidida pelo plenário da Câmara, que representa a vontade soberana do povo e não por pressão de narrativas. E segue: vamos lutar com unhas e dentes pelo mandato da deputada Carla Zambelli, porque hoje é com ela, amanhã pode ser com qualquer um de nós. Volto com você, Tiago. É isso, Danúbia, falando sobre o caso da deputada Carla Zambelli. Bom trabalho para você volta daqui a pouquinho. Vou chamar já o Nelson Kobayashi. Ô Kobayashi, essa situação da deputada é uma situação complicada, ela afirma que tem o apoio dos pares para se livrar dessa cassação. Agora, o que acontece efetivamente numa hipótese dela eventualmente ser realmente presa? Ela pode ser presa mesmo tendo o foro de deputada, se é que isso ainda existe? É bom para explicar para a nossa audiência. Sim, Tiago, ela pode ser presa depois do trânsito em julgado, ou seja, do encerramento em definitivo deste processo, assim como aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, mesmo a decisão vindo do Supremo Tribunal Federal, e depois da prisão começa a se contar o período de ausência dela no Congresso Nacional, e aí passados os 120 dias é que há a perda do mandato, porque ela não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É uma consequência lógica, assim como aconteceu recentemente com o Chiquinho Brazão, não passa nem por votação de Conselho de Ética e nem pelo plenário, isso é decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então é uma consequência essa perda do mandato, e ela vai sim ter que lidar caso isso venha a acontecer, caso haja uma ordem de prisão no momento adequado.
Agora, Vilela, tem um discurso político por trás, né? Falando sobre perseguição e ela já dando justificativa que vai falar com os médicos dela. Como é que a questão política fica envolvida nessa questão do judiciário também? Olha, Tiago, em situações como essa, envolvendo pessoas públicas, pessoas políticas de uma forma geral, é natural que haja esse molho político, que seja usado esse discurso de alguma forma, seja pelos réus, seja pelos adversários políticos no sentido oposto. Agora, o judiciário, ele tem que se pautar e ele se pauta no sentido de ser um poder técnico, um poder que faça uma análise de conjunto probatório. Qualquer mudança nessa decisão que nós tivemos, ela tem que ser advinda de um recurso promovido pelas partes que venham a ser afetadas, no caso a deputada ou outros envolvidos. E isso pode se fazer agora, desde que fundamentado em elementos probatórios e nos trâmites recursais. O discurso, ele pode jogar para a plateia, mas do ponto de vista de reversão da decisão, ele não será suficiente.